Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo para o Desmistificando as Crenças Populares. Esse é um vídeo importante para que vocês possam entender como as coisas funcionam. Nós postamos um vídeo recentemente sobre a Capelinha dos Aflitos. Muitas perguntas, muitos questionamentos foram feitos referentes a, poxa, tio Spook, por que você encontrou lá? Por que não estava o Chaguinha? Por que os seres de luz não estavam naquele lugar? Só tinham criaturas ruins, obsessores ou energias ruins? E eu resolvi fazer um videozinho explicando para vocês como funciona a questão do que encontramos nesses lugares. Eu falo isso por experiência, porque eu já vi, durante as análises de templos sagrados e ambientes sagrados, realmente energias muito ruins nesses ambientes. E uma vez eu tive um paciente. Na verdade, era uma paciente que veio de uma congregação evangélica, eu não lembro qual que era. Ela entrou em contato comigo, falando, eu preciso de ajuda. Tá bom, eu abri as portas da minha casa, na época eu não tinha tanto disclosure assim como eu tenho no canal, era só indicação de pessoas, e ela trouxe uma criança. E ela falou, mas é para minha filha o tratamento porque ela anda escutando vozes. Tá bom. E durante o processo de limpeza, o tratamento que eu fiz na menina, foi constatado que ela estava realmente com um obsessor que estava azucrinando o ouvidinho dela. Eu conversei com a mãe e realmente ela tinha adquirido isso dentro da congregação evangélica. E eu fiquei um pouquinho temeroso. Porque, obviamente, você não espera que um lugar sagrado, um lugar que seja considerado um solo sagrado, tenha criaturas que possam realmente fazer mal às pessoas. Mas tem. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que realmente a gente encontrou na Capela dos Aflitos e como isso pode refletir na vida de vocês. Bom, quando nós fomos à Liberdade, a Dani e eu, para gravarmos o documentário lá, que já foi postado no canal, só uma ideia do que realmente é o documentário, eu acho que muitas perguntas foram feitas. Que tipo de energia era aquela? Por que as pessoas estavam sendo atacadas por esse tipo de coisa? O que tipo de mal era aquele? Aquilo lá não é o demônio, não é o diabo, não é nenhuma energia maléfica nesse sentido. É a própria energia das pessoas. Quando nós vamos em um solo sagrado, o que realmente nós pedimos às entidades ou seres de luz? Prosperidade, amor, fé e que mais? A grande base dos pedidos são relacionados a isso. Tanto nos lugares que são igrejas católicas, quanto nos centros de Umbanda ou centros espíritas. As pessoas vão com o intuito de que, eu preciso de mais fé, eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso de um amor. E isso se estende. E, infelizmente, as pessoas só vão com o intuito de pedir. Poucas pessoas vão com o intuito de orar, exercitar a sua fé ou mesmo doar. Doar o seu tempo ajudando, doar seu dinheiro reconstruindo o lugar ou fazer com que o lugar ele tenha recursos financeiros para continuar existindo. E é fato isso. Na capelinha, não difere dos outros lugares. Naquela Capelinha dos Aflitos, o lugar era um antigo cemitério e as pessoas depositaram toda a sua fé para uma figura chamada Chaguinha. Só que as pessoas, elas esquecem que os espíritos reencarnam e que aquelas energias não ficam no lugar. Um homem, ele pode ser considerado um santo e ser martirizado e a sua energia permanecer no lugar? Não. Nenhuma energia de um santo permanece no lugar. Por quê? Porque não é o universo que vai dizer, olha, tudo bem, a energia dele vai ficar aqui. É a igreja que diz isso, por meio dos seus santos, ou o terreiro de Umbanda, que diz isso por meio das suas divindades, mas os outros não acreditam nisso. Então não tem como o Chaguinha permanecer lá por 100, 200, 300 anos só porque eles querem. Deus, ou a consciência cósmica, ou a energia superior,
ela vai levar o Chaguinha como leva todos os outros. Essa energia é retirada. Na hora que essa energia é retirada, o que permanece lá? Nada. Nada. E aí é que gera esses conflitos. Se você não tem um Chaguinha, que era um ser humano absolutamente normal, fazia cocô, xixi, ele não tinha nada de santo, ele simplesmente foi um mártir, onde as pessoas ficaram com pena e acharam que ele poderia estar atrelado à capelinha dos aflitos e à dos enforcados. E as almas que estão lá foram almas que se tornaram obsessores, almas que se perderam ao longo dos anos e ficam vagando. Então quem vai orar para esse lugar não está orando para o Chaguinha, está orando para qualquer coisa que esteja lá dentro. Isso está em todo e qualquer lugar. O que difere do templo budista ou de lugares onde existem deidades é outra história. Mas nesse lugar você não pode beatificar um ser humano ou colocar um ser humano como uma divindade achando que ele vai estar lá sempre para receber as suas orações, porque não vai. Então gera muita confusão sobre para quem nós estamos orando, por que nós estamos orando, para quem nós estamos reverenciando nossa fé. Lá dentro, muitas pessoas foram, sejam religiosos ou não, sejam curiosos, turistas ou pessoas que realmente simplesmente estavam passando pela rua e ficaram curiosos sobre o que estava acontecendo lá dentro. Elas vão para colocar um pouco dos seus problemas para fora. Esses problemas, eles se transformam como formas de pensamento dentro do lugar. Eles deixam os seus obsessores, eles deixam suas energias lá dentro e essas energias ficam se reconectando às pessoas. Foi exatamente o que aquela menininha que eu comecei a contar a história acabou passando. Ou seja, ela estava no meio de uma cerimônia dentro da igreja evangélica e aí ela acabou pegando uma energia que não era dela, era de alguém que estava por perto. E essa energia se conectou à menina e ela levou para casa e ela ficou como um obsessor para a menina. Ela não tinha nada a ver com a menina. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses lugares que nós entramos e saímos. Esses lugares que a gente considera como um solo sagrado, nada mais, nada menos, são que proliferadores de energias ruins. E é verdade. Até mesmo certos templos budistas, eles podem vir a ter essas energias ruins. A questão é, quem trabalha lá, como ele trabalha a purificação do lugar, como ele trabalha as meditações, a retirada dessas energias. Na Igreja Católica não existe nada disso. Eles não estão preocupados em expurgar essas energias porque eles não acreditam nessas energias. Então, se eles não acreditam, eles não vão perder o tempo deles fazendo o processo de retirada. Esse é um ponto. Então, todos esses lugares possuem, obviamente, energias positivas e energias negativas às pessoas. Nós temos que tomar realmente cuidado aonde entramos e como lidamos na hora de pedir as coisas. Eu sei que todo mundo aqui tem suas necessidades, sejam necessidades relacionadas ao desabafo, conversar com algum religioso para colocar as coisas para fora e tentar entender um pouco sobre os princípios divinos. Nós também temos necessidades financeiras que muitas vezes o desemprego nos leva à loucura e nós precisamos urgente nos realocar no mercado de trabalho, o que é factível, eu não discrimino nada disso. Mas também nós temos que aprender a agradecer, nós temos que aprender a respeitar, nós temos que aprender e nos reeducar. Os universitários já estão aqui. Nós temos que aprender a nos reeducar espiritualmente para que esses lugares eles fiquem preservados dentro da espiritualidade, que vocês realmente façam a diferença. Eu lembro que eu fiz uma análise de um templo abandonado, de uma ordem árabe, e era a mesma coisa, era tipo uma maçonaria e essa ordem era repleta de energias ruins. Por quê? Porque eles saíram de lá, eles abandonaram o lugar e foram para outro lugar, foram se transformar em uma sociedade internacional, não mais local. E o templo ele ficou preservado. Só que não tinha ninguém mais ali para praticar, para exercitar, para poder fazer toda a manutenção do lugar. E ele tornou-se um ponto repleto de obsessores, de energias ruins. Isso acontece? Sim, claro. Você tira a sua fé de lá e leva a sua fé com você. O lugar ele vai ficar sendo atormentado, assombrado ou ter o fluxo de energias ruins.
Um exemplo muito simples disso, por exemplo, é quem pratica orações em casa. Eu sempre tive um altarzinho em casa. Desde criança até os dias de hoje, eu carrego comigo meu oratório. Tá? Hoje o meu oratório é um quarto, onde eu faço os tratamentos e onde exercito a minha fé. Mas eu morei num apartamento que eu tinha um quarto que era um oratório. E eu tirei esse oratório de lá e trouxe comigo. As entidades não vão ficar naquele apartamento, elas vão comigo. Elas vão junto comigo para onde eu exercito a minha fé. Então, o apartamento ele vai ter a energia dele de novo, ou seja, vai ser uma simples energia de um apartamento, onde o próximo morador é que ficará responsável pelo exercício de sua fé ou não, pelo entra e sai de energias ruins. Não é porque eu pratiquei a minha oração lá que a minha energia vai ficar lá, eu recolho a minha energia. E isso acontece em qualquer lugar, seja uma congregação, um templo, uma igreja ou o que for. Então nós temos que prestar atenção aonde realmente entramos. A igrejinha dos aflitos era um lugar muito delicado de se entrar, era um lugar que estava repleto de energias ruins, mas as pessoas nunca prestaram atenção nisso. E o que mais me incomoda é que pessoas religiosas entraram e saíram do lugar. E o que eles fizeram como diferencial? O que eles fizeram para modificar aquela energia? Como eles transmutaram aquela energia? Eles não fizeram. E ainda acharam que o Chaguinha estava lá. Ou seja, falta muita instrução espiritual para o brasileiro, falta muita instrução espiritual para as pessoas que carregam bandeiras, batem no peito se chamando de médiums, se chamando de videntes, de clarividentes, eles não têm instrução espiritual. Eles não sabem distinguir as coisas. E é isso que me preocupa. Eu acho que as pessoas deveriam ter bom senso de entender que aquele lugar ele estava, entre aspas, abandonado a uma fé falha, a uma fé falsa, e que deveria ser realmente restituída a fé naquele lugar. Não existia mais Chaguinha. O Chaguinha não estava mais lá. O que estavam eram criaturas, eram obsessores, era energia daqueles que simplesmente jogaram porcaria lá dentro. Agora, uma pergunta que me chamou muita atenção é a questão do livre-arbítrio, não é mesmo? Ah, tio Spook, mas como é que fica o livre-arbítrio? Eu acho que as pessoas não entenderam como funciona o livre-arbítrio. O ser humano ele é dual, ele pode fazer o bem, pode fazer o mal, de acordo com o que ele acha que é o certo. Se você acha que é o certo matar um bandido, você vai e mata o bandido. De acordo com a lei divina, tirar uma vida é errado. Então você vai pagar por isso. A questão é, se no lugar sagrado as pessoas deixaram de exercitar a sua fé para exercitar sua ganância de eu quero, eu preciso, me dê, o que vocês vão encontrar lá? Criaturas ligadas à ganância. Vocês não vão encontrar divindades que vão se ajoelhar a vocês. Eu acho isso muito engraçado, tem até um texto num livro que diz, né? O ser humano foge do diabo e acha que os deuses se reverenciam a vocês. É algo doentio. Ninguém está aqui para te servir. O mundo espiritual não está aqui para te servir. E as pessoas acham que é uma obrigação do mundo espiritual ser servido por Deus, pelas divindades, e que todo mundo lá de cima é obrigado a lhe dar aquilo que você quer. E isso é errado. Ninguém é obrigado a dar nada a você. Deus já lhe deu a vida. Você é que tem que correr atrás do restante das coisas. Então, num lugar desse tipo, eu sinto muito, mas as figuras divinas não estavam mais lá. Tinha um representante que seria o representante oficial daquela capela, ou seja, um mártir, entre aspas, porque não era o Chaguinhas, mas era como se fosse uma figura católica, uma figura baseada no princípio de uma igreja, seja uma igreja católica, uma igreja jesuíta, ou o que for. Ele estava lá utilizando a sua batina, era contra uma energia inteira repleta de melecas. Tanto que quando a gente entra lá dentro, ele vem receber a gente dizendo, pelo amor de Deus, faça algo. E na hora que eu expurgo toda a energia negativa de lá, retirando pela técnica budista que eu aprendi, todo o princípio de reestruturação da energia da capela volta, sem o Chaguinha, mas com os representantes daquela energia. Com o tempo eles podem ir embora, sem dúvida nenhuma. Se a capela ruir, se as pessoas continuarem insistindo em vomitar a sua fé, porque elas não vão para exercitar a fé, elas vomitam a fé delas no sentido errado de pedir coisas, no sentido errado de desejar as coisas. E aí o que acontece com essas energias? Elas vão embora.
Porque o mal torna-se predominante e o bem vai embora. Ele não vai perder o tempo ali, onde as pessoas só colocam coisas ruins. As pessoas ainda acham que o bem é o Thor, o Capitão América, é o Hulk, que vão ficar lá e vão lutar contra o mal. Não existe isso. O mundo espiritual não é um jogo de videogame. O mundo espiritual ele é baseado na lei do princípio do livre-arbítrio. Se você quer o mal, o bem vai se distanciar de você. As suas conexões de Deus com o Deus e para com a sua divindade, elas vão ser cessadas. Você vai deixar de ter essas conexões e você vai ficar fadado a seu mal. Deus não vai abrir os seus olhos. Deus pode colocar pessoas ao longo da sua jornada que possam te dizer caminhos legais, mas quem ao final vai escolher os caminhos é você. Não são as pessoas que vão te apontando, ó, vá por ali, vá para o oeste. Não, é você que vai realmente decidir o que é bom, o que é ruim, o que é o certo, o que é o errado. Esse é o livre-arbítrio ao longo da sua vida. E se você não sabe ter esse discernimento, eu sinto muito que realmente os deuses tenham piedade de sua alma. Então, tome muito cuidado com o que vocês fazem do seu solo sagrado dentro da sua casa, do seu oratório, principalmente os japoneses, onde a gente recebe muitos pedidos de ajuda por parte dos japoneses que carregam os seus kabutos, os seus sistemas de oração, os seus oratórios, seja para com a sua divindade ou para com seus familiares, ou mesmo aqueles católicos que gostam de rezar para o seu santo dentro de casa, acender uma velinha para não sei quem, oferecer frutas, coisas desse tipo, porque existe. Então tome muito cuidado como vocês lidam com o seu oratório, como vocês exercitam o seu solo sagrado dentro da sua casa. Porque o livre-arbítrio, ele vai estar sempre apontando um dedo para você, dizendo, você está agindo errado, se você escolher esse caminho, você está fadado a cair. E a gente nunca percebe isso, e cai, tá? Então, por favor, tome muito cuidado onde vocês frequentam, como vocês exercitam sua fé, entendam que mesmo uma igreja, mesmo um centro, sei lá, de umbanda, um lugar onde você pode ter a congregação de evangélicos ou o que for, está repleto de energias ruins, porque as pessoas entram e saem carregando essas melecas. E o lugar, tomem muito cuidado também, observem quem realmente está presidindo a missa, ou o terreiro, ou realmente o seu centro evangélico. Por quê? Porque essa pessoa pode não ser justa, não pode ser certa, pode ter seus problemas, então ponderem, ok? Aquele cara que está em cima do púlpito, ele não é escolhido de Deus, ele é escolhido pela congregação que ele faz parte, ou porque ele acha que deve ser legal fazer isso daí, no centro espírita de Umbanda, o cara vai, se segue, abre o terreiro dele depois de ter algumas aulinhas, e aí vai e trabalha do jeito que ele quer. Então, ali não é um escolhido de Deus, é simplesmente uma pessoa que escolheu aquilo para a sua vida. Alguns são bons, outros nem tanto, quando exercitam esse tipo de fé. Tá bom? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona a questão do solo sagrado. Existe o livre-arbítrio que incide sobre as energias que estão lá. O ser humano vai, vomita sua fé de maneira errada, exercita aquilo completamente errado, só quer pedir coisas, não quer doar, não quer aceitar, não quer trabalhar em prol daquela crença, daquela fé, e aí tudo fica fadado às energias negativas, energias ruins, as energias boas elas vão embora, e aí todo mundo que está ali no meio está realmente fadado a levar coisas ruins para sua casa. Então, não necessariamente é o seu trabalho ou a sua família, mas sim o exercício da sua fé que está impregnando sua vida de coisas erradas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo várias e várias vezes para que fique claro a vocês o que realmente é um solo sagrado, como se dá esse tipo de contaminação. Os exercícios, por exemplo, de meditação, de práticas, já existem no meu canal, é só procurar que vocês vão encontrar, tá bom? De resto, só aqueles recadinhos de praxe, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Tem muita gente que escreve no box, quando eu for ver, não tem nem a inscrição do meu canal, mas se dá o direito de querer opinar sobre o que eu faço ou o que eu não faço. Pelo menos seja inscrito para poder ter o direito da minha resposta. Segundo, para aqueles que precisam de ajuda, querem um tratamento, querem um auxílio, por favor, mandem seu e-mail para limpezadecasas@gmail.com.
vocês estão mandando errado, estão mandando para Casas Assombradas, estão mandando para o Spook Responde, é aquele primeiro que calhar eu vou e mando. Não, todos os e-mails de tratamento é para o limpezasdecasa@gmail.com, por favor, sigam as simples instruções, tá? E para aqueles que querem uma lembrancinha do canal, nós temos ali o casasassombradas.com.br com caneca, com os universitários, com as medalhinhas de São Bento. Gente, é muito legal, vale a pena ter uma lembrancinha do canal, tá bom? De resto, muito obrigado a todos. Ufa, espero vê-los então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.